Boa noite a todos. Olha só que interessante, né? Essa leitura tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, especialmente dessa passagem aqui do Judas que entrega Jesus por 30 moedas ali. Um ato de extremo orgulho e egoísmo, né? Quer tirar uma vantagem material por conta de uma traição. E é exatamente nesse caminho que nós vamos seguir no tema proposto para hoje, que é no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está começando a frequentar a Casa Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas do Espiritismo. Como é que ele foi feito? Uma equipe de espíritos superiores resolveram explicar o que Jesus e seus apóstolos falavam lá antigamente para aquele povo atrasado, através, muitas vezes, de parábolas. Explicar agora para nós, que já conseguimos compreender, pela lógica, pela razão, de uma maneira mais direta, sem a necessidade daquelas alegorias. Então, aqui vão as explicações muito mais diretas, como eu falei, né? Então, o título de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito. A incredulidade zomba desse ensinamento moral, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. E esse capítulo inteiro fala sobre exatamente o orgulho e a humildade. Mas por quê? O que tem de tão danoso assim no orgulho? Né? Mas orgulho a gente não fala, é uma coisa boa? Nossa, tenho orgulho do meu filho, ele superou uma dificuldade. Tenho orgulho da minha esposa, tenho orgulho da minha filha, que conseguiu vencer uma grande dificuldade na vida por esforço próprio e tal. Não é esse orgulho. Esse orgulho é justo, que é uma grande satisfação por outra pessoa, por uma conquista de outra pessoa. O que nós falamos aqui, o que nós vamos nos referir é o orgulho daquele que tem uma conta, uma avaliação exagerada de si próprio. Resumindo, é a soberba. Por que comigo? Comigo é diferente. Quer ver? Quando a gente se orgulha, eu digo que às vezes a gente dá um carteiraço em Deus, né? Assim como aquele sujeito que foi pego na contramão, a polícia pegou, pediu os documentos, ele disse, sabe com quem está falando? E às vezes podia ser uma autoridade e tal, mas estava errado. E a pessoa tenta dar um carteiraço, o famoso carteiraço que a gente diz, né? Às vezes a gente faz isso com Deus, né? Por que comigo? Sou tão bom, tão caridoso, né? Por que foi acontecer? Por que foi tirar essa pessoa da minha família tão cedo? Por que eu tenho tanta dificuldade financeira? Por que eu tenho dificuldade no meu relacionamento conjugal? Por que o meu filho ou minha filha me odeia? Logo eu, que sou tão bom. Não é assim? A gente está querendo dar um carteiraço, né? Está querendo dizer o seguinte, eu sou uma exceção. Se Deus é todo justiça, mas ali ele errou. Comigo? Tem um erro ali. E é aí que os espíritos chamam a atenção o tempo inteiro. E o próprio Jesus falava o tempo inteiro. Chamava a atenção nossa para a questão do orgulho. Nós precisamos eliminar o orgulho, precisamos exercitar a humildade. Olha só, vários outros pontos aqui nesse mesmo capítulo. Mas nós vamos encontrar esse tema sendo explicado e falado e ensinado de formas diferentes numa literatura muito vasta, não só do Espiritismo, como diversas outras religiões, inclusive, falando sobre isso. Olha aqui.
Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. E mais adiante diz o seguinte: o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e mais poderosos na Terra. É que os primeiros levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes. Enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro lado sem nada, como náufragos, infelizes, que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Conservaram apenas o orgulho, que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que humilharam na terra. O orgulho é o véu que tampa sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira e, como médico hábil, Deus corrige, primeiramente, o orgulho. Eu quero citar um exemplo aqui para vocês. Vamos. Quando a gente... Vamos imaginar uma empresa. Começou lá com um carrinho de cachorro-quente. Sujeito trabalhador, fazia um cachorro-quente muito bom. Todo mundo gostava do cachorro-quente dele, era uma maravilha. Aí ele resolveu ampliar. Comprou mais um e mais outro. Rapidamente ele tinha uma rede, porque ele era muito bom naquilo que ele fazia. Contratou funcionários e assim ele espalhou a rede dele. Chegou num ponto que ele começou a abrir franquias mundo afora. Aí já deu um salto grande aqui, né? Essa mesma rede de hot dog aqui, certo? E assim ele foi crescendo. E aí montou uma rede de lanchonetes. Agora não era mais só cachorro-quente, eram hambúrgueres também. Vamos lá. Um tal de MC Donald's aí. Certo? Num determinado momento, ele precisa de muito recurso financeiro. Porque ele está tão bom naquilo que ele está fazendo, que as pessoas querem cada vez mais aquilo que ele oferece, um produto, um serviço, que precisam de... Ele, como empresa, precisa de recursos. E onde é que ele vai se abastecer? Vai se abastecer num banco é complicado, né? Porque tem juros, tem aquilo tudo. Nem sempre a operação consegue remunerar no tempo que o banco quer que remunere, né? Então ele pode fazer o seguinte, ele pode virar uma sociedade anônima, onde ele vai vender um pedacinho da empresa no mercado, onde pessoas como eu, qualquer um de nós aqui, pode ir lá comprar um pedacinho. E a gente começa a trazer recursos aqui. Começa a botar dinheiro nesses caras aqui que são bons no que eles fazem, certo? E aí ele consegue, com isso, crescer ainda mais. Quando ele cresce ainda mais, ele começa a fazer por merecer mais recursos ainda. Certo? O MEC aqui já ficou grande, o MEC SA. Essa fonte é praticamente infindável, desde que essa empresa aqui mereça. Desde que ela seja lucrativa, desde que o produto seja bom, que o serviço seja bom, que traga benefícios não só a quem botou dinheiro, mas para quem se abastece desses produtos e serviços dela. Temos vários exemplos aí, né? Empresas do computador, enfim. Pega um celular aí, hoje, que são mega empresas, mas o que elas produzem, o que elas entregam para nós, facilita a nossa vida. Não é assim? Ou alguém consegue trabalhar hoje, normalmente, sem ter um celular na mão, ou sem ter acesso ao computador. Então, foram empresas, começaram pequenas e foram trilhando esse caminho, captando recursos e, com isso, conseguem
multiplicar os benefícios através dos seus produtos ou serviços. Pois bem, é mais ou menos isso que acontece conosco. Quando a gente se conecta à fonte infinita de recursos. Deus é a fonte infinita de recursos. Infinita. Está lá. Tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu preciso está aqui. E eu tenho direito a esses recursos? Tem. Todo mundo tem. É uma conta corrente. Com tudo que eu preciso. Desde saúde, recursos financeiros, tudo. Tudo que eu preciso na minha vida, até o que eu nem penso, está lá. Esperando eu pedir, ou esperando eu acessar. Como é que eu acesso isso? Aí que vem um detalhe. Eu começo pequenininho. Certo? É o eu aqui. Vamos botar, eu SA. Certo? Olha o que eu vou fazer aqui. O Deus. Ai, Júnior, que pecado. Vou botar um cifrão no Deus. É recurso. Certo? Como é que eu me conecto? Olha só. Imagine que esse computador seja o melhor computador que existe no mercado. O mais potente, a maior memória, a maior velocidade possível está aqui nesse computador. Se esse computador não estiver conectado, adianta alguma coisa? Pouco, né? Muito pouquinho. Não, mas eu acabei de atualizar ele, todas as informações do mundo estão aqui nesse momento. Ok. Desconectei da grande rede, da internet, daqui a 1 hora está desatualizado. As informações já não são mais atualizadas. E eu não tenho mais acesso a coisas que estão acontecendo no mundo afora, porque ele não tem conexão. Eu prefiro um computadorzinho pequenininho, bem menos potente, bem menos veloz, mas com uma excelente conexão, do que um super, mega computador sem conexão. Não é a máquina, é a conexão que interessa. É isso que vai fazer a diferença. Então, eu sou pequenininho, preciso de recursos. O que eu tenho que fazer? Eu preciso ter uma boa conexão com a fonte. Essa é a fonte. Como é que eu estabeleço essa conexão? Ou como é que eu crio ruído nessa conexão? Pelo orgulho ou pela humildade. É aí que os espíritos nos chamam a atenção. O orgulho cria ruído nessa comunicação aqui, nessa conexão. Por quê? Porque eu tenho certeza de que eu posso tudo sozinho. Eu sou o tal, eu sou capaz. Olha só. Num outro capítulo aqui, fala sobre fé, diz o seguinte: a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre, no tempo, fazer germinar e crescer por força da sua vontade ativa. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue, a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. Mais adiante, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios,
e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Ou seja, acreditar nas suas capacidades, acreditar em si, sim, porém, com fé, sabendo que nós podemos ser muito mais do que só aquela máquina ali desligada da grande rede, desconectada da grande rede. Se eu me conectar à grande fonte, a fonte infinita de todos os recursos, aí sim, eu vou não apenas usar as minhas capacidades, mas vou ampliá-las. E aí o que acontece? O euzinho aqui, esse A, vai crescer. Eu vou me esforçar cada vez mais, eu vou exercitar a minha vontade, eu vou praticar a caridade, que é uma das senhas, talvez a senha mais importante, que para eu ter acesso a essa conta corrente aqui. Vamos botar a conta corrente aqui? Conta corrente. Pronto. Todo mundo tem essa conta corrente aí. Sabia? Tem até dinheiro aí. Verdade? Tem tudo aí. Tudo que a gente precisa está lá. Ah, mas então eu preciso fazer um saque nessa conta aí? Não, não é bem assim. Isso é aos poucos. Como é que acontece? Todo mundo já conhece a parábola dos talentos? Já ouviu falar, pelo menos? O que ela diz? Está por aqui, em algum lugar. Aqui, ó. Isso aqui é uma passagem bíblica que diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou os seus servidores para que lhe prestassem contas. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio e apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos, e tendes aqui mais 5, mais outros 5 que ganhei. O amo respondeu: bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, também veio se apresentar e disse: Senhor, vós me colocastes 2 talentos nas mãos. Tendes aqui mais outros 2 que ganhei. E o amo respondeu: bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento, veio em seguida e lhe disse: olha só, Senhor, sei que sois exigente, que ceifas onde não semeastes e que colhes onde não haveis semeado. Porque eu vos temia, fui esconder o vosso dinheiro na terra. Eis aqui, eu vos entrego o que vos pertence. E aí o amo respondeu: servidor mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não espalhei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhe, pois, o talento e dai àquele que tem 10 talentos. Pois dar-se-á a todos que têm e terão em abundância, mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. Que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. O que está em Mateus, ó, capítulo 25. Já ouviram essa história? Essa parábola? O que diz aqui? Que eu preciso fazer por merecer. Eu preciso ser um bom e fiel servidor. Não um preguiçoso, aquele que, além de tudo, orgulhoso, né? Ah, o senhor não planta? Quer colher onde não planta?
e o senhor ainda é mau, eu tenho medo, então toma aqui, enterrei, então... O que é aqui? Por que esses recursos não vêm todos de uma vez só para a gente? Porque nós precisamos criar estrutura para poder receber esses recursos. Como a empresa, lembra? Aquela empresa que já estava grande aqui nesse tamanho, se ela que consegue captar muitos recursos, consegue fazer por merecer uma quantidade muito grande de recursos, imagina essa mesma quantidade grande de recursos sendo entregue nessa empresa quando ela era ainda pequenininha. O que ia acontecer? Supondo que isso fosse possível, né? Não é assim que acontece, mas supondo que fosse possível. O que ia acontecer? Desse tamanhinho, ela não tem condições de remunerar adequadamente. Ou seja, não tem condições de retribuir o benefício todo. Dá para entender por que as coisas vêm aos poucos para a gente? Porque é conforme nós vamos aprendendo a lidar com isso. Ora, fiz por merecer, me esforcei, pratiquei a caridade, perdoei, fui indulgente, fui paciente. Opa! Esse rapaz está merecendo um pouquinho mais aí. Vamos lá, vamos dar recurso para ele. Vamos lá, que ele está merecendo, a vida dele precisa melhorar, porque ele está fazendo a vida dos outros melhorar também. E aí o eu SA aqui vai crescendo. O eu SA vai se desenvolvendo conforme vai fazendo por merecer. Lembra que falou ali? Vontade? Isso depende de vontade. Não basta eu querer que a minha vida melhore, que eu tenha uma vida conjugal melhor, que eu tenha uma vida profissional melhor. Nossa, mas eu quero uma outra profissão. Tá bom, tá se preparando para isso? Não. E aí? Eu quero uma vida conjugal melhor, mas o que eu mudei em mim para poder melhorar esse relacionamento dentro de casa? Porque começa comigo. Faço por merecer, recebo mais recursos. Opa, cresci. Faço por merecer, recebo mais recursos. Cresço de novo. E assim eu vou. É um passo de cada vez. Isso tudo aqui é meu? É. Mas tu vai receber aos pouquinhos. Adianta. Alguns pais têm o privilégio de poder, quando o filho completa a maioridade, dar um carro, ou uma casa, o que for, né? Adianta eu fazer isso quando a criança tem 1 ano de idade? Ela vai saber usar isso? Ou, quando é um pré-adolescente, vai queimar tudo, vai torrar tudo. Por quê? Porque não está preparado, porque não aprendeu. Isso é aos poucos. Olha só. Tem um cientista bem famoso, desencarnado, que ele falava sempre sobre as benesses que o amor nos proporciona, né? Então ele fala sobre a misericórdia, que é uma manifestação do amor. A misericórdia é aquilo que amplifica o perdão, que é um instrumento do amor, que remete o ser a agir e esquecer as falhas alheias. Ou seja, no momento em que eu perdoo, eu descobri mais uma senha que me dá acesso a essa conta corrente aqui. Então tá fácil, né? Será? É fácil perdoar? O que é mais fácil, perdoar ou pedir perdão? As duas coisas são difíceis, né? Por quê? Porque o orgulho não nos deixa, muitas vezes. O que é que a gente tem que combater? Orgulho. É isso que os espíritos nos falam. É aí que é o ponto. É o orgulho que tem que ser combatido. No momento que eu começo a diminuir, no momento que eu começo a pisar em cima do meu orgulho, eu começo a abrir as portas da felicidade. Começo a ter acesso a essa fonte infinita de recursos. Porque aí eu começo a entender que é ajudando que eu sou ajudado. Porque eu entro nessa faixa vibracional da ajuda. Quando eu ajudo alguém, eu acabo recebendo ajuda também. Quando eu paro de ajudar, essa porta aqui se fecha. Imagine, vamos citar o exemplo da empresa de novo. Uma empresa grande, ela paga muito, paga. Porque ela investe muito, investe. Se ela fechar a porta do investimento, o que vai acontecer? Vai sobrar um monte de dinheiro aqui, talvez por um pequeno tempo, mas ela vai morrer na continuação. Ela vai parar no tempo.
Então, abriu a porta do investimento, entra por outra porta os recursos. E assim acontece conosco. Quando eu começo a ajudar, eu recebo ajuda. Tem uma dinâmica. Um professor fez numa sala de aula com 30 alunos, afastou as cadeiras, colocou 30, eram 30 alunos, 30 balões, cada balão com o nome de um aluno. E colocou no centro e deu 10 minutos para cada um achar o seu balão. E pá, tempo. E foi um fuzuê, deu balão estourado e briga, deu até cotovelada e tal, deu os 10 minutos, não tinham terminado a tarefa. Repõe os balões, o que estourou e tudo e tal, e disse, agora vocês vão fazer a mesma tarefa, só que da seguinte forma, peguem o primeiro balão que encontrarem, olha o nome e entrega para a pessoa. Dona daquele nome ali. Ok? Valendo, abriu o cronômetro. Em 2 minutos estava tudo acabado. Por quê? Ajuda. Ali foi um exercício de caridade. Quando a gente ajuda, logo em seguidinha já vem alguém aqui também trazendo o que me pertence e tudo se resolve muito mais rápido. A gente fica mais produtivo quando a gente entra no caminho da caridade. Quando a gente quer ser um facilitador da vida das pessoas. Quando a gente quer ser um facilitador da vida, a nossa vida vai ficando cada vez mais fácil. Eu dou, eu recebo. Eu fecho a mão, eu não recebo mais nada. Sou vina, não recebo nada. Eu sou mão aberta, não perdulário, né? Não é um gastador irresponsável. Mas eu quero que a riqueza, quero que os recursos fluam a partir de mim, eles vão fluir para mim também. Olha só. Por isso é que, num outro capítulo aqui, que fala sobre distribuição de riqueza, os Espíritos nos dão um conselho muito interessante. Olha só, está aqui, ó. Ele dá um conselho aos ricos. Entenda aqui, rico de qualquer recurso. Pode ser financeiro, rico de sabedoria, rico de conhecimento. Rico, dá do teu supérfluo. Faze melhor, dá um pouco do teu necessário. E vê se o trabalho, os conselhos e até mesmo a afeição não serão mais eficientes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti com abundância o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base segura que te garantirá grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao teu redor os tesouros da instrução e sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. O tempo todo, os Espíritos nos chamam a atenção. Olha só, outro alerta. Olha só. Aqui é meio amedrontador, né? O que eles dizem, mas olha então, vamos lá. O orgulho. Quando o orgulho alcança o seu limite, presta atenção nisso aqui, é indício de queda próxima. Pois Deus sempre pune os arrogantes. Se por vezes deixa-os subir, é para lhes dar tempo de refletir e de se corrigirem sobre os golpes que de tempos em tempos lhes fere o orgulho para os advertir. Mas, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, chegando a um certo limite, ele os derruba completamente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Um bom motivo para a gente ir começando a diminuir o nosso orgulho, né? Porque a queda vem, e a queda não é castigo, é resultado. E ela ensina, ora, mas se já estão ensinando aqui, eu preciso esperar isso tudo? Eu preciso cair para aprender? Não é mais fácil eu aprender com os erros alheios? Eu ganho tempo com isso.
Por que eles dedicam tanto espaço, tanto tempo e durante tantos séculos falando sobre o orgulho? Porque é isso que nos impede a conexão perfeita. Se é aqui que eu tenho que melhorar, se é na conexão, não é na máquina. A máquina vai na carona. Eu sou a máquina. Eu vou melhorando na carona, na medida em que eu começo a me comunicar melhor com essa fonte infindável aqui. Que, aliás, eu faço um exercício para mim mesmo, talvez ajude, né? Eu não vejo diferença entre essas duas palavras. Para mim ficou muito didático quando eu comecei a entender assim. Deus é amor. O que é Deus? É amor. O que é amor? É essa força atrativa que move tudo no universo, tudo. É uma força atrativa que move. Vocês podem reparar, o mesmo movimento do átomo é exatamente o mesmo movimento de um sistema solar, de uma galáxia. Já repararam que os formatos e os movimentos são os mesmos? Tudo está sendo regido pela força do amor. Então, quando eu me conecto nessa força, que é a força suprema, aí sim a minha vida começa a ficar abundante. Por isso, vai aí uma dica. Coloca Deus como teu sócio. Na tua empresa, no teu trabalho. Ah, eu estou trabalhando para alguém. Não. Estou trabalhando para ti, lá naquela empresa. Porque é o trabalho que nos mantém saudáveis. Coloca uma montanha de dinheiro na nossa conta corrente lá no banco e aí vê o que acontece. Daqui a 5 anos, como é que a gente vai estar? Será que vai estar saudável? Vai estar uma pessoa suportável de conversar? Quantos exemplos a gente já viu de gente que ganhou na loteria, até morto foi, né? Por quê? Porque o trabalho é o que nos mantém nos eixos, no trilho. Emmanuel já dizia, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, a importância do trabalho para a nossa saúde física, mental, espiritual, e a gente reclama tanto, xingando o chefe. Que isso? Sextou. Ai, que coisa boa. Gente, tira isso da tua vida e vê o resultado. Se fosse possível, alguns resultados a gente já viu. Por que a gente não recebe aquela montanha de recursos? Por que não recebe, não acerta na loteria, pouca gente? Porque não é saudável. Às vezes a gente tenta negociar ainda, né? Se eu ganhar na Mega Sena, quero ajudar minha família toda, eu vou doar para a Casa Espírita, vamos fazer um centro novo. Está negociando. Bobagem. A chance, inclusive, de ficar muito bem financeiramente empreendendo ou trabalhando é infinitamente maior do que acertando numa loteria. E aí a gente gasta energia ali, né? Ao invés de pensar em como fazer, a gente fica lá. Não estou dizendo que não é para jogar, gente, mas daí a depositar todos os seus sonhos naquilo ali, tem uma diferença. Né? Pode correr o risco. Vai que eu estou preparado, né? Para gerenciar bem esses recursos aí. Porque se eu não tiver, eu não vou receber. E se receber, vai ser prejudicial para mim. Por isso que é aos poucos, é conforme eu vou merecendo. E eu vou aumentando esse mérito aqui, conforme eu vou desenvolvendo a minha vontade de querer. Vontade de querer. Força de vontade. É isso que me conecta e é isso que atrai a ajuda. Quando eu tenho vontade, faço por merecer, o meu mentor aqui, o meu anjo da guarda, chame como quiser, diz assim, rapaz, ele está se esforçando, agora merece uma ajuda. Vou dar uma ideia para ele. Vou dar uns bons pensamentos, algumas sugestões aqui para ele. Ele estava pensando em ir para lá, vai por esse caminho aqui. É melhor. Aí eu acordo de manhã, tive um sonho, nossa, que ideia fantástica que eu tive. É isso mesmo. Estava lá o meu mentor, né? A noite toda trabalhando comigo. Senta aqui, meu querido, vamos conversar. O que tu queres? Tu queres mudar a tua vida dentro de casa? E já viste como é que tu trata tua esposa, teu marido, teu filho, tua filha, teu tio? Já?
né? Quando a gente está dormindo, muitas vezes o nosso mentor chama para conversar. Às vezes, tu muda. Trata diferente hoje, faz um teste. Desafio. Tarefa para casa. Faz um teste. Muda alguma coisa, mas alguma coisa que esteja incomodando, vai lá e muda um detalhezinho. Nem que seja para a pessoa ficar desconfiada. O que ele está querendo? Muda. E aí, observa o resultado. Nisso, a gente pode estar provocando um ciclo virtuoso. Né? Eu parei alguma coisa negativa e comecei a caminhar numa progressiva. Opa! Aí tratei bem, aí ela também me tratou melhor, meio desconfiada, mas foi, aí no outro dia também foi, eu gostei daquilo, e assim eu mudei o rumo. Todos nós temos uma vida excelente, de abundância, feliz, temos o direito disso. Estou passando por um momento difícil, esse é um momento de correção. Essa é consequência, não é castigo, isso é resultado de coisas que eu já fiz, ou fiz agora, ontem mesmo, né? Agora, dá para mudar? Perfeitamente possível. É isso que o meu guardião quer, é isso que Deus quer de nós. Esforço para fazer o bem. Entra no caminho correto, criatura, ele diz o tempo todo. Agora eu vou falar diferente. Caridade, agora eu vou dizer direito, piedade. Aí fica pensando, o que eu posso dizer? Perdão, então perdoa. Né? Fica pensando, vai que entra alguma coisa na cabeça. Perdão, baita instrumento para a gente ter acesso a isso aqui. Está com problema de saúde? Perdoa. A vida está desanimada? Perdoa para ver o resultado. Estou com problema financeiro? Perdoa para ver. Faz o teste. Desafio. Tarefa para casa. Gente, como dizia um amigo nosso, falei demais para o meu tamanho. Eu vou encerrar aqui com uma psicografia de um espírito que se chama Tia Eulália. Nós recebemos essa psicografia em julho de 2011 na nossa casa lá de Blumenau, CEIU, e ela fala o seguinte: as conquistas são uma a uma. E quando intentas e te desgastas em sentimentos pequenos, voltas à categoria de homem velho. Meus queridos do coração, lutem contra os teus impulsos menores, que insistem em devastar teus aprendizados já conquistados. Sim, é necessário não apenas tentar perdoar, mas entender. Sim, entender é o primeiro passo para a sabedoria, que um dia se juntará ao amor, o amor incondicional, que antes de perdoar, entende. Entender é um passo muito importante em tua caminhada terrena. Primeiro entende, depois perdoa e depois esquece. E aí viverás já aí dias melhores. Gente, uma ótima reflexão e, por favor, façam o dever de casa. Tá bom? Fica como desafio. Obrigado, gente.